Alô, som. Boa noite a todos. Nós temos um horário para começar a nossa audiência pública às 19 horas e temos que iniciar no horário. Nós solicitamos, senhores participantes, por gentileza, que tomem seus lugares para que a gente possa, então, iniciar a nossa audiência pública. Em nome do senhor Ministro de Transporte, senhor Diretor-Geral e da Superintendência do DENIT aqui no Estado do Paraná, nós gostaríamos de agradecer a presença das autoridades do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Judiciário, demais autoridades presentes, senhores presidentes de entidades e demais participantes. Um agradecimento especial aqui nós fazemos a esta casa pela cessão do espaço que nos foi dado, na pessoa do vereador Ulisses Maia, que prontamente nos atendeu a nossa solicitação. Bem, nós estamos fazendo hoje a última etapa preparatória para a licitação futura do empreendimento chamado Contorno Sul Metropolitano de Maringá. Esta audiência pública, como nós vamos passar aqui os par e passos, ela tem por objetivo fazermos aos senhores presentes, à população atingida por esse empreendimento, apresentar o empreendimento aos senhores. Nós vamos passar os par e passos e aos presentes participantes que se interessarem na parte de fazer alguma observação, alguma sugestão, nós vamos mostrar como é que será feita essa audiência. Queremos deixar claro que todo e qualquer questionamento deverá ser feito por escrito, identificando a pessoa que o faz, e só iremos responder a esses questionamentos se o questionante estiver presente. Nós já fizemos aí, o mês passado, 2 audiências públicas, e alguns participantes fazem a pergunta, algumas até meia indelicada, e vão embora e não querem ouvir a resposta. Então, por gentileza, aos participantes que queiram fazer a pergunta, nós solicitamos que permaneça no local, aqui no nosso auditório, para que a gente possa, então, transmitir a resposta a esse questionamento. Muito bem. A Superintendência do Paraná, quem na realidade deveria estar presente fazer essa audiência, era o nosso coordenador geral de cadastro e licitação de Brasília, doutor Arthur Lima, que por impedimento de força maior não pôde comparecer e me solicitou que eu representasse como presidente, então, desta audiência. Se refere, então, à presente audiência, às obras de implantação e pavimentação do Contorno Sul Metropolitano de Maringá. Esta audiência pública visa a apresentação do projeto de engenharia, objetivando a contratação do serviço necessário às obras de implantação e pavimentação do Contorno Sul Metropolitano de Maringá, na rodovia BR-376, trecho entroncamento PR-182A, divisa São Paulo-Paraná, divisa PR Santa Catarina, entroncamento BR-101, subtrecho, início da pista dupla para Mandaguaçu, fim do Contorno Sul de Marialva. Extensão total do empreendimento, 32,3 quilômetros. Vamos apresentar aos senhores aqui um sumário dessa audiência pública. Primeiro, o sumário, nós vamos apresentar aos senhores o roteiro da audiência.
Objetivo também dessa audiência pública: normas que irão nortear esta audiência pública. Vamos apresentar aos senhores o empreendimento como um todo. E vamos fazer então a composição e apresentação dos componentes da mesa. O roteiro da sessão. Como é que essa sessão vai se desenvolver? Nós vamos fazer a apresentação do empreendimento, sua concepção e as informações técnicas necessárias. Vamos proceder à entrega das fichas de inscrição para participação a quem o quiser fazer os debates. Vamos dar um tempo aí previsto em torno de 20 minutos para que os senhores possam fazê-lo, e nós vamos receber essas fichas de inscrição com esses questionamentos para depois então proceder às respostas. Daremos então um intervalo aí de 20 minutos para que a gente possa então continuar a sessão. Faremos a apresentação dos componentes da mesa. Vamos fazer então em seguida o debate. O tempo é o tempo necessário para que a gente possa tentar responder, informar a quem assim o desejar. E faremos então em seguida o encerramento da audiência pública. Esse é o roteiro que nós vamos seguir. Qual é o objetivo dessa audiência pública? Essa audiência, primeiro, é importante dizer que essa audiência, ela não é exigência da lei de licitação que nós vamos fazer para esse empreendimento. Esse empreendimento, ele deverá ser feito um RDC. E o RDC, que é a lei 12.642/2011, ele não determina a obrigatoriedade de uma audiência pública na fase que antecede a licitação da obra. Essa audiência pública, ela é obrigatória quando o poder público faz uma licitação na modalidade da Lei 8.666. O artigo 31 da lei exige que todo e qualquer empreendimento de grande vulto, considerado acima de 150 milhões de reais, é necessário fazer essa audiência pública. No caso do RDC, não é necessário. Porém, o poder público acha importante trazer aos senhores que serão afetados, beneficiados por um empreendimento, trazer aos senhores o conhecimento do que o poder público vai fazer. E fazer um pequeno debate com relação a isso. Então, esse é o objetivo que nós temos aqui dessa audiência pública. Então, tem o objetivo de tornar público a realização das obras de implantação e pavimentação do contorno sul metropolitano de Maringá, nesses segmentos aí que nós já citamos anteriormente. Lote de construção, o segmento, nós vamos licitá-lo como um lote único. A rodovia é a BR-376. O trecho nós já citamos aí. Subtrecho também. E o mais importante, a extensão do empreendimento com 32,3 quilômetros. E o segmento mais importante, que é o contorno sul metropolitano de Maringá. Esclarecimentos. Os trabalhos apresentados no decorrer desta sessão visam informar, esclarecer, dirimir dúvidas, obter sugestões, conciliando-as como forma de mostrar a importância deste empreendimento e evitar qualquer tipo de desinformação sobre o mesmo. As normas da nossa audiência será aberta pelo presidente dos trabalhos, que nós representamos. Todos os presentes poderão manifestar-se dentro das normas que vão reger essa audiência, como nós já passamos aí. Terá seu início às 19 horas e termo de acordo com a necessidade da sua realização. As inscrições e os questionamentos deverão ser feitos por escrito, através das fichas de inscrição que nós vamos distribuir aos senhores interessados, que deverão ser entregues pelos interessados antes do intervalo da sessão.
Os questionamentos deverão ser legíveis e serão obrigatoriamente por escrito, devendo os inscritos sempre se identificarem. A leitura dos questionamentos será feita pelo presidente do trabalho, que indicará o responsável pelas respostas. Os questionamentos serão respondidos pela ordem cronológica de recebimento. Cada um que for entregando, nós vamos colocando os questionamentos por ordem cronológica. E assim serão respondidas. O presidente poderá impugnar perguntas não pertinentes ao objeto da audiência e solicitar maior esclarecimento para as respostas. Porque às vezes, ou por desinformação, alguma participante da audiência pode fazer uma pergunta que não tem nada a ver com os trabalhos que nós estamos desenvolvendo. Todos os inscritos terão direito à pergunta e réplica. O que significa isso? Faz a pergunta, alguém vai responder da mesa, que eu designar. Se não satisfeito, pode fazer a réplica. Assim como os componentes da mesa terão direito também à réplica dessa resposta. A critério do presidente do trabalho, em função do número de perguntas, bem como da complexidade das mesas, poderá ser fornecida resposta por escrito a posteriori, no prazo de 5 dias úteis. Se por acaso tiver alguma pergunta que nós não podemos responder de momento, é por isso que nós solicitamos ali, na ficha, que vocês vão ter acesso a ela, que se coloque o endereço, para que a gente possa responder, então, por escrito, no prazo até de 5 dias úteis. Continuando aí com as normas, os membros da mesa poderão intervir quando necessário. A ata da Assembleia será encerrada e assinada pelos integrantes da mesa e pelos que o desejarem, após o encerramento da presente audiência pública. Caberá ao presidente do trabalho encerrar a sessão. Nós vamos mostrar aqui a necessidade, quando se faz uma audiência pública, a necessidade de fazer a sua publicação no Diário Oficial da União, que assim foi feito, na quinta-feira do dia 17 de abril, agora de 2014, onde foi publicada a audiência, assinada pelo Dr. Arthur Luiz Pinho de Lima, que é o nosso coordenador geral de cadastro de licitação de Brasília. Também publicada no jornal local, foi feita no Valor Econômico, também no dia 17, jornal, que tem 17, 18, 19, 20 e 21, validade. Foi devidamente publicada essa audiência pública no jornal Valor Econômico e no jornal local, que foi o jornal A Gazeta do Povo. Também publicada, na mesma data. Está aí a publicação também na Gazeta do Povo da audiência pública. Objeto do empreendimento é a execução do serviço necessário às obras de implantação e pavimentação do contorno sul metropolitano de Maringá. A rodovia, nós já falamos, o trecho, subtrecho, contorno, extensão, segmento. Tipo de licitação. A licitação será realizada através da Lei 12.462 de 2011, sobre o regime diferenciado de contratação. Esse regime diferenciado de contratação, ele tem algumas modalidades. No nosso caso, do contorno sul metropolitano, nós já temos aqui um projeto básico aprovado pelo DENIT. Nós pretendemos, então, tomar por base esse projeto básico e fazermos aqui um RDC integrada. O que é o RDC integrada nesse caso? Como nós já temos o básico, a empresa ou o consórcio que estiver contratado para a execução do empreendimento, ele vai fornecer o projeto executivo e, então, começar o empreendimento após a aceitação pelo DENIT desse projeto executivo. Mas nós pretendemos fazê-lo sobre o regime
do RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratação. Por quê? Primeiro que nós ganhamos tempo. A licitação é mais ágil do que a Lei 8.666. Então vamos fazer a apresentação do projeto. Vamos convidar aqui o engenheiro José Luiz Pinto Muniz, da empresa Engemin, que foi a empresa que elaborou esse projeto, para fazer a referida apresentação. Por gentileza, doutor. Boa noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Eu sou da empresa, sou diretor da empresa contratada para a elaboração do projeto. Né? Então nós vamos começar a apresentação do projeto, tratando em primeiro lugar do traçado, por onde vai passar a rodovia. Né? Então nós temos essa imagem aqui, que mostra em verde a Avenida Colombo, a cidade de Maringá, Sarandi, Marialva, em vermelho o contorno norte de Maringá, e a linha amarela é o contorno sul metropolitano de Maringá. Metropolitano porque ele abrange Sarandi, Maringá, Paissandu e Marialva. Né? Então é uma área metropolitana, uma conurbação, né, urbana que é aí. E esse é o traçado, ele tem 32 quilômetros, tem um ponto obrigatório de saída, que é lá no quilômetro 165, me parece, da BR-376, né? E o ponto de chegada seria já no contorno de Marialva, né? Um ponto a ser definido durante o estudo traçado. Mas ele está mais ou menos situado uns 500 metros abaixo de um hotel que tem ali chamado Greenwich, né? Então esses mais ou menos são os pontos extremos do traçado. Como é que se chegou a essa posição para o traçado? Isso aí foi o motivo de muitas idas e vindas, aproximações sucessivas, discussões, visitas ao campo, até sobrevoo foi feito para definir esse traçado. E quais eram as condicionantes para a definição do traçado? Basicamente é o seguinte, nós não queríamos ficar muito próximo da cidade, não queríamos ficar muito próximo pelas dificuldades que a proximidade da zona urbana causa à rodovia. Você teria que implantar obras de proteção, obras de controle de acesso. Se afastando mais para o sul, você fica, pelo menos por algum tempo, protegido da expansão urbana. Com essa expansão urbana, que seria delimitada pelo contorno, ela pode ser expandida de forma planejada, né? Eu sei que já tem alguns empreendimentos previstos aí de loteamento, inclusive tem um loteamento industrial, né? Então o contorno funciona como uma limitação da expansão. Ela não vai evitar nunca a expansão, mas ela pode permitir que ela seja mais controlada. Então ele não impede, mas colabora com a expansão, vamos dizer, com a expansão mais gradativa
em menor ritmo e menos espraiada, né? E o espraiamento da área urbana é ruim, porque ela aumenta as distâncias de serviços de água, esgoto, luz, etc. Essa foi uma condicionante, um certo afastamento, né, da cidade. Nós estudamos aí várias alternativas de traçado foram estudadas, inclusive com o aproveitamento do atual contorno sul e tal, mas a decisão final foi por esse contorno, né? Um outro fator condicionante do posicionamento do contorno é a topografia, o relevo, né? Então nós procuramos adaptar ao máximo possível o terreno, o traçado ao relevo. O relevo dessa região é até meio parecido com o do contorno norte. É um terreno ondulado, onde os rios são muito encaixados, né? E nesses casos das passagens da travessia dos rios, nós temos até um terreno fortemente ondulado, ou nós poderíamos, embora não seja montanhoso, nós poderíamos até classificá-lo em termos de construção rodoviária como montanhoso, né? Porque ele vai exigir cortes altos, aterros altos, né? Então nós classificamos o terreno como ondulado, fortemente ondulado ou montanhoso. Porque em função dessa classificação você tem os parâmetros de norma para fim de projeto, né? Então a topografia, apesar de ser ondulada ou fortemente ondulada, ela não é uma topografia de encostas íngremes ou muito abruptas, ela é um relevo arredondado, né? Isso permitiu que nós tivéssemos um traçado em planta com características técnicas muito boas, né? A velocidade de projeto de norma do limite para terreno ondulado, classe 1, essa rodovia é uma rodovia classe 1, é de 80 km, mas ela permite que você, em planta, trafegue a mais de 100 km, 100 km, por exemplo. 100 km você estaria dentro, né? O raio mínimo para velocidade de 100 km, terreno do lado, é 200 e pouco, se eu não me engano. O menor raio que nós temos aqui é 400, 500 metros, né? Temos um raio lá no comecinho, cruzando a 376, há uma inversão para a esquerda, uma deflexão para a esquerda, ali um raio é pequeno, mas ali já é fora do contorno. Então, nós temos uma planta com condições técnicas muito boas, né? E em perfil, também as nossas condições são boas. Os raios, as rampas, né? Temos as curvas de concordância vertical, também compatíveis com velocidade de 100 km por hora em 99% das concordâncias. Teve uma concordância que só é compatível com velocidade 80, porque havia o perigo de atingir uma camada rochosa. Então nós tivemos que levantar um pouco o grade para evitar a escavação em rocha. Bom, essas foram as razões que levaram a esse posicionamento do contorno, né? Então ele vai permitir, vamos dizer, que o tráfego de passagem que vem da região de Campo Mourão, da região de Umuarama, Cianorte, né, use o contorno e deixe de utilizar a Avenida Colombo ou o contorno sul atual, passando por dentro de Sarandi, né? Bom, mas o contorno ele não existe sozinho, ele cruza ruas, cruza avenidas, né, rodovias, então há várias obras previstas, né? A quantidade de obras de pontes e viadutos previstas aqui é bem grande, eu acho que é até maior que a do contorno norte, né? Nós temos uma série de interseções, a primeira da interseção com 376, depois nós temos a 317, Campo Mourão, a 323 primeiro, a 317, vou mostrar aqui para vocês. Aquela primeira lá é a interseção com a 376. Depois nós temos uma interseção com a 323, que vai para essa aqui, né? Interseção com a PR 323, aqui. Essa é uma interseção que vai para a estrada 323, que vai para Paissandu, Cianorte, etc. Depois a 317, Cascavel, Campo Mourão. Depois nós temos aqui uma outra interseção, que é uma passagem, é uma interseção de acesso a um loteamento industrial. Então, há uma intenção, eu acho que já é uma realidade, esse loteamento industrial, e foi colocado, então, uma interseção de acesso
foi colocada uma interseção de acesso a esse distrito industrial. Depois nós temos também previsto aqui o acesso ao futuro terminal de passageiros do aeroporto. Nós estamos passando na cabeceira do aeroporto aqui, bem próximo à cabeceira do aeroporto, mas em cota que não interfere com as superfícies lá de aproximação dos aviões. Bem, nós estamos abaixo, né, dessa superfície. Esse acesso ao futuro, o futuro acesso ao terminal de passageiros, já está previsto no projeto a construção dos viadutos ferroviários para passagem do trem, do VLT. Então, o aeroporto, no futuro, vai ser servido também por linha ferroviária, né? Tanto para passageiros, que seria o VLT, como para carga, né? E é um acesso, esse viaduto também é um acesso também para os automóveis que circulam que vão circular no contorno sul. Bom, depois nós temos alguns retornos em nível, né? E temos a interseção final aqui na 376. Esses são as interseções. Temos também 3 pontes, 3 rios que são vencidos, 3 rios, né? E temos 2 retornos em nível, além de umas passagens inferiores, umas galerias de 3x3, que são umas passagens inferiores que permitem passagem de veículo pequeno e tal, né? A dimensão é 3x3 dessas galerias, né? Tá certo, isso aqui, né? Alô? Tá funcionando? Bom, nós temos esse contorno, ele cruza, ele intercepta várias vias locais, vias vicinais e tal, né? Então, ele precisa, a circulação deve continuar, né? Ela não pode ser interrompida. Ela não vai ser a mesma direta, mas ela não pode ser interrompida. Então, daí a importância de existir retornos ao longo do trecho, né? É importante que haja um retorno. Todas as interseções, elas, com exceção dessa última, que é uma trombeta que não permite retorno, as outras são trevos completos, né? Tem um trevo de 4 folhas, né? Elas permitem retorno. As pontes também permitem retorno por baixo delas. É o mesmo padrão no contorno norte. O contorno norte, ele tem um retorno por baixo e ainda tem um espaço vazio junto ao rio, paralelo ao rio, em cada lado do rio, para permitir uma implantação futura de umas vias que são chamadas aqui pela prefeitura de vias paisagísticas, né? Então se nós formos contar aqui, ele tem mais ou menos, ele tem 10 retornos. 10 retornos em 33 quilômetros é um retorno a cada 3 quilômetros. Então, uma estrada vicinal que seja cortada pela rodovia, ela tem acesso à direita na rodovia, diretamente ou via marginal, né? Nós estamos implantando também vias marginais não pavimentadas, porque não há necessidade ainda de pavimentação das vias marginais, mas há necessidade da existência delas na maior parte do trecho. Então, esse tráfego transversal, ao contorno, ele acessa as vias marginais e procura o primeiro acesso à rodovia, uma agulha de transposição, né? Nessa agulha, ele pega a direita e vai até o próximo retorno, faz o retorno e sai à direita na continuidade do traçado dele, né? Então, dessa forma, o projeto procurou evitar ao máximo bloquear os fluxos que existem lá, né? Os fluxos principais, como da 317 e 323, receberam interseções, né, com bastante capacidade. Então, essa aqui é a situação do contorno, por onde ele passa. Uma outra preocupação importante que nós tivemos para definir esse traçado nós fizemos uma investigação sobre a possibilidade da existência de empreendimentos ao longo dessa linha. Então, nós fomos em todas as prefeituras,
fomos no IAP, né, e verificamos que essa linha, esse traçado estava livre para ser implantado. O nosso contrato é um contrato já de 2010. Ele foi precedido de outras etapas de estudo, né? Nós fizemos estudos ambientais, fizemos o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, ele tomou muito tempo, né? E houve idas e vindas, aprovações, solicitações de alterações, etc. Então, o traçado foi lançado, afinal, em 2013, 2012, 2013. No nosso período de execução dos estudos de traçado, essa linha não tinha impedimento nenhum, não havia nenhum obstáculo, nenhum óbice ao lançamento dessa linha. Estou apresentando aqui algumas das características da rodovia. É uma rodovia classe A, classe 1, 1A. O DINIT tem duas classes 1, tem a classe 1A e 1B. A 1A é pista dupla e a 1B é pista simples. Ele tem também a classe 0, que é uma rodovia, vamos dizer, de características mais superiores a essa, embora a nossa também, a velocidade de projeto classe 0 é 100 km. Nós quase que nos enquadramos na classe 0. Mas, de qualquer maneira, a nossa classe 1... Tá, ok. A nossa velocidade de projeto de norma é 80 km. Embora tanto em planta como em perfil, esse traçado, o projeto, seja compatível com velocidade de 100 km. Né? Nós usamos uma rampa máxima de 6%. 6% significa subir 6 metros a cada 100 metros na horizontal. Né? É uma rampa, é um máximo para terreno montanhoso do DINIT. Né? A rampa máxima para terreno ondulado é 4,5. Mas vocês vão ver aqui, quando eu mostrar o grade, que seria impossível se utilizar a rampa de 4,5 sem executar cortes muito altos, muito profundos. Né? Os cortes com 6% já estão altos, com 4,5 eles ficariam muito mais altos. Você imagina 1 quilômetro de uma descida de 1 quilômetro se você passar de 6 para 4,5, dá 15 metros a mais. Né? Você teria que escavar 15 metros a mais ao passar de 6 para 4,5. Há previsão de vias marginais não pavimentadas. E sobre a questão da projeção de tráfego. Né? A previsão é que na abertura da rodovia, o tráfego do usuário seja da ordem de 20 mil veículos. Nós fizemos, durante a elaboração dos estudos, nós fizemos uma pesquisa de origem e destino. Nós lançamos assim lançamos uma linha interceptando todos os fluxos que chegam em Maringá, na 323, na 317, na 376 em sentido Paranavaí, na 376 em sentido Londrina, entre Sarandi e o Areal. Então nós cercamos, né, e determinamos as origens e o destino a origem e o destino dos veículos, né? Para onde eles iam, etc. E o que foi verificado? Foi verificado que aproximadamente 40 mil veículos por dia chegam em Maringá, ou saem de Maringá, né? Ao longo dessas 4 estradas. E mais aproximadamente uns 20 mil veículos, aliás, 15 mil veículos, passam por Maringá. Então, uma viagem saia de Campo Mourão e vá a Londrina é uma viagem que passa por Maringá. Né? Uma viagem Campo Mourão-Maringá é uma viagem que se destina a Maringá. Esses 15 mil veículos que passam por Maringá, certamente vão usar o contorno sul. Né? E desses outros 30 ou 40 mil veículos que vão a Maringá, a tendência é que, com o tempo, os caminhões, principalmente, eles se desloquem para o contorno. Quando o contorno leste de Curitiba foi aberto, alguns anos atrás, não tinha nada, era campo. Se você passar lá hoje, está cheio de armazéns, de firmas de logística. Né? Então, as firmas, as empresas, elas se transferem. Há uma tendência de transferência dessas empresas, né, que recebem carga e distribuem carga para as áreas de contorno. Isso também vai aumentar o tráfego. Então,
a nossa previsão de tráfego é em torno de 20 mil quilômetros, de 20 mil veículos por dia, e exige uma pista dupla. Uma rodovia de pista simples não teria capacidade para transportar 20 mil veículos por dia em condições operacionais adequadas. Uma outra coisa que eu achei interessante de colocar aqui é o volume de escavação que nós vamos ter que fazer para conformar o terreno à geometria do projeto, né? Bom, no contorno sul metropolitano de Maringá, a estimativa do projeto é de uma escavação de 145 mil metros cúbicos por quilômetro. No contorno norte, essa estimativa foi de 125 mil. Deve ter variado alguma coisa no projeto, na obra, mas o projeto era da ordem de 125 mil metros cúbicos por quilômetro, né? Tem algumas coisas que a gente pode comparar. A plataforma do contorno norte era de 24 metros. A plataforma do contorno sul, vou botar mais perto. Tá. Ok. A plataforma do contorno sul, ela é de 31 metros. Ela tem um canteiro central largo, nós vamos explicar por quê. Mas ela é uma plataforma 7 metros mais larga do contorno norte. Se você transformasse a plataforma do contorno sul em 24 metros, esse volume de 145 mil cairia para 120 mil, né? Seria mais ou menos compatível com a terraplanagem executada no contorno norte. Então são duas rodovias que se desenvolvem em terrenos aproximadamente iguais, de relevo aproximadamente iguais, né? E com terraplanagem, com volumes a serem escavados aproximadamente iguais também. Bom, aqui eu tenho uma listagem de todas as obras previstas, né? Eu vou dar uma passada rápida por elas, né? Eu tenho que clicar em cima. Eu consigo clicar? Ô, Tiago, eu acho que eu não consigo clicar. Eu teria que clicar aqui. Essa flechinha aqui joga para... Então, vou dar uma passada vamos dizer, no jeitão de cada uma das interseções e das obras previstas, né, dos dispositivos. Essa aí é a interseção de início. É um trevo completo. Uma característica interessante desse projeto, que é a mesma do contorno norte, é que o contorno norte está sempre passando por baixo. Aqui, os viadutos eles vão ser construídos ao longo da BR-376. E o contorno norte passando por baixo. Ok, Valdir. Essa é a ponte do córrego Água Suja, né? Vocês podem observar ali o retorno que é feito por baixo da ponte, né? Essa é a linha, a estrada de ferro que vai para Cianorte, né? Hoje ela está desativada, né? Está desativada. Se passar lá tem mato na ferrovia. Mas ela não está, vamos dizer, ela faz parte do esquema de funcionamento da ALL, né? Então, a gente não poderia passar em nível ou não considerar a existência da ferrovia, né? Nós investigamos e chegamos à conclusão que teria que ser feito um viaduto ferroviário, né? Mas estamos passando por baixo também. Okay. Esse é um viaduto transversal ao contorno de uma avenida que é a antiga estrada de Paissandu, avenida, ela tem o nome, Avenida Ivaí, né? Também passamos por baixo.
A interseção com a 323 é um trevo completo também. Esse é o acesso ao futuro terminal de passageiros do aeroporto. Terminal de passageiros e terminal de carga também. São dois viadutos. O viaduto da direita é rodoviário, o da esquerda é um viaduto ferroviário. E o contorno passa por baixo, né? Ele tem alguns ramais, tem alguns loops, algumas alças de acesso que permitem, vamos dizer, que a pessoa faça alguns movimentos. Quem vem desse lado aqui e quer, vamos dizer, acessar o acesso ao aeroporto, o futuro acesso ao aeroporto, ele sai à direita e faz isso, né? Quem vem de lá faz isso aqui, né? Aliás, faz isso, não faz isso aqui, ele faz isso aqui, né? Esse movimento aqui é para quem vem daqui e vai para lá. Então, todos os movimentos que estão à direita da linha da estrada de ferro são permitidos. Tá. Pode botar mais adiante. Essa é a interseção do loteamento, que dá acesso ao loteamento industrial. É uma rotatória com dois viadutos, né? O contorno, ele passa por baixo. Desculpe, tem errado aqui. Tá. O contorno passa por baixo. Então, ele é uma passagem inferior com muros de contenção nessa região aqui. Esse espaço aqui é um espaço aberto, né? Você pode chegar na beira e ver o contorno passando lá embaixo, né? E então, por causa disso, foram colocadas aqui barreiras de concreto, né, nos dois lados, para evitar que alguém entre direto aqui, né? E além disso, umas caixas de brita aqui para ajudar a desacelerar o veículo descontrolado, né? E permite também todos os movimentos à esquerda, à direita, retorno, etc. Ok. A ponte do Ribeirão Pinguim. É interessante observar que essas pontes, assim como no contorno norte, nenhuma delas teve as suas dimensões definidas em função de problemas hidráulicos, problemas de vazão do rio. Porque elas são altas. Então, a vazão máxima do rio fica lá embaixo. Elas são altas devido à forma com que o grade foi lançado, né? E devido às exigências de passagem por baixo do retorno e das avenidas paisagísticas. Uma nova ponte, a terceira e última ponte, o Água-Ipu. E a última é a interseção lá no final com a 376. Esse é o único caso em que a gente passa, que o contorno passa por cima da rodovia interceptante, né? É uma trombeta, porque é uma interseção de três pernas, né? Todas as demais que nós vimos eram quatro pernas, né? E assim termina, vamos dizer, as obras previstas, né? É uma quantidade grande de obras, eu acho que até maior do que as obras previstas no contorno norte. Previstas não, executadas no contorno norte. Vamos para a próxima. Bom, aqui agora tem uma passagem do traçado em planta e perfil. Aquela linha azul que vocês veem ali é uma linha de transmissão de energia, né? E nós estamos passando paralela a ela com uma faixa de domínio que não interfere com a faixa de domínio da ferrovia. Ela está razoavelmente distante da faixa de domínio da linha de transmissão, né? E embaixo nós temos o grade. Essa área em vermelho são os cortes que tem que ser feitos. Aquilo ali é a 376 que corre transversalmente, né? Certo? Então,
Nós estamos cortando. Estamos descendo em relação ao primeiro rio, né? Aqui, até chegar ao córrego Água Suja. Depois nós temos uma nova subida para o viaduto da linha férrea e o da Avenida Ivaí. Né? Você veja que aqui a linha de transmissão se afasta da ferrovia. Né? Ela não foi desenhada, né, em continuação. Né? Então, você vê, até esse ponto aqui, nós não tínhamos como jogar essa linha para lá. Né? Nós tínhamos que acompanhar a linha da ferrovia. Né? Certo? Bom, vamos adiante. Você veja a quantidade de cortes. Né? E aterros. Né? Nós temos também aqui alguns aterros. Né? Tem os aterros das cabeceiras das pontes. Né? E assim vamos. Chegamos aqui na interseção da 323. Vocês podem observar aqui na 323 que esse local aqui é um local que já, vamos dizer, já tem do lado de lá já tem uma série de edificações, acho que é frigorífico, indústrias e tal. E do lado de cá também eu tenho já a cidade de Paissandu aqui. Né? Então é uma passagem restrita, porque ainda está disponível. Né? Por isso que é importante que logo seja, vamos dizer assim, essa área que vai ser ocupada, esses 70 metros de largura, deveria ser declarada de utilidade pública, se é que não foi ainda, para se preservar, né? Preservar esse espaço, evitar que se façam novas construções que inviabilizariam a construção. Ali no começo aqui tem uma passagem inferior, aqui tem uma daquelas passagens que foi comentada aqui, uma galeria tipo celular 3x3 para facilitar a passagem de um lado para o outro de pequenos veículos, de pessoas e tal. Né? Aqui é um outro ribeirão que é cruzado, mas a vazão não exige ponte. Né? Um bueiro é suficiente para carregar, levar a vazão de projeto do bueiro. A interseção do loteamento industrial, está ali aqueles dois viadutos em curva ali, né? Também aqui um corte extenso. Né? Esse raio aqui é o único raio que não se enquadra em rodovia de velocidade 100 por hora. Ele tem um raio um pouco menor do que o raio mínimo para 100 km por hora. Né? Esse raio mínimo de curva vertical está associado à distância de visibilidade parada. Né? A pessoa, ela vê um obstáculo lá adiante, ela tem que ter uma distância que leve o carro parar até aquele momento. Então, quando ele está percorrendo a curva, ele não está vendo o que está acontecendo lá em cima. Quando ele vê, ele tem que ter pelo menos a distância de parada. E essa distância de parada depende da velocidade de projeto. Então, esse é o único ponto em que não foi possível, até seria, né? Mas você poderia fazer uma curva mais baixa aqui, mas você ia pegar rocha. Né? E nós estamos dentro da norma. O Ribeirão Pinguim, e assim vai. Né? Sempre que possível, nós procuramos lançar o contorno nas divisas de propriedades, né? Como nesse caso aqui. Nós estamos seguindo aqui já existe uma estradinha, né? Então, nós procuramos acompanhar a estrada Jaguaruna. Uma coisa que é interessante observar aqui, quando se observa o contorno, é que ele é um desenho deformado. São duas escalas. Existe uma escala horizontal. Essa distância aqui, do quilômetro 17 ao quilômetro 18, é 1 quilômetro. Ele está dividido, está quadriculado em 10 vezes. Cada quadradinho representa 100 metros. Esse mesmo quadradinho na vertical, ele representa 10 metros. Então, essa diferença de escala horizontal para escala vertical deforma o desenho.
Por exemplo, se eu fosse desenhar aqui um quadrado de 100 por 100, ele teria essa largura aqui e uma altura que ia até lá em cima. Um quadrado de 100 por 100 ficaria um retângulo mais ou menos com esse contorno aqui. Essa distorção, essa deformação é feita para facilitar o estudo do lançamento do grade, mas ele dá uma ideia distorcida das rampas, né? Uma rampa de 6% em 100 equivale a subir 6 metros em 100 metros, que é pouca coisa. Se eu fizesse o desenho em escala, vamos dizer, a mesma escala vertical e horizontal, eu não teria uma visão do grade, das características do grade, porque ele ficaria quase sempre próximo da horizontal. Né? Aí continua, aqui tem uma pedreira, uma saibreira, né? Eu não sei, parece que ela está abandonada, ela não está em atividade. É uma saibreira que não está em atividade. Aqui tem um retorno em nível, que foi colocado para evitar que a média de distância entre retornos ficasse maior do que 3 km. Uma nova ponte. Você veja como o relevo é ondulado mesmo, né? E bastante ondulado. Os rios são bastante encaixados. E aqui nós chegamos na 376. Né? Aqui é o único caso em que nós estamos chegando, passando por cima da rodovia existente. Né? Então, essas últimas imagens aí dão uma ideia da planta e do perfil do traçado ao longo dos 30 quilômetros. Né? Eu estou mostrando aqui uma seção transversal, porque o projeto ele é representado em três desenhos. A planta, o perfil longitudinal e os perfis transversais. Né? Então, essa aqui é uma seção transversal ilustrativa. Né? Vou dar uma ideia das dimensões, vou dizer quais são as dimensões, as larguras aqui da seção transversal. Essa pista de rolamento aqui, são duas faixas de 3,60, de acordo com a largura da norma de rodovia classe 1, e tem uma faixa de proteção aqui, uma faixa de segurança interna, né? Quem trafega aqui seria no lado esquerdo. O acostamento fica no lado direito. Então tem uma faixa de proteção pavimentada também de 1 metro. Depois eu tenho mais acostamento com 2,5 metros de acostamento, 1 metro aqui de acomodação das saias do pavimento e tal. Né? Isso me dá um total de 11,70 metros. Foi colocado um canteiro central de 7,40 metros. Aqui, 7,40. Desde o bordo dessa pista aqui, da pista de rolamento, da faixa de segurança, até o bordo da faixa de segurança. Isso aí tem 7,40 metros. Né? Se você considerar que o veículo não trafega na faixa de segurança, a faixa branca, ela é pintada a 1 metro do bordo do pavimento, eu tenho uma distância entre as duas faixas de rolamento de 9,40 metros. E se eu considerar que o veículo também não trafega no limite da faixa branca, ele está um pouco para dentro, eu tenho aí uma distância entre veículos trafegando em sentido oposto de 11 metros. Né? Esse talude aqui, essa seção também está deformada, né? Ela está deformada porque a intenção dela é mostrar as espessuras do pavimento. Mas essa inclinação aqui é mais ou menos de 1:4, é uma inclinação bem suave, né? E essa sarjeta que fica a sarjeta do canteiro central, ela fica, vamos dizer, ela recebe as águas que caem no canteiro, ela tem uma tampa, uma grelha, né? Para evitar que o veículo desgovernado bata de frente, assim, na parede da sarjeta, né? Da valeta. Então ela está coberta. O veículo ele pode trafegar nesse canteiro porque a inclinação é baixa. E as estatísticas mostram o seguinte: dos veículos desgovernados que deixam a pista, mais de 90%, eles param antes de 9 metros.
né? Eles vão, tal, pode capotar, etc. Mas eles param, 90% para antes dos 9 metros. E quando nós temos 11 metros, então nós temos quase uma garantia de que os acidentes em que um veículo desgovernado vai para outra pista e bate de frente, eles vão ser muito raros, né? Outra razão para deixar esse acostamento aqui, essa largura de acostamento aqui de 7,40, é que ela permite, se for necessário no futuro, em função da demanda do tráfego, eu posso implantar uma terceira faixa de tráfego aqui, com nenhuma terraplanagem praticamente, né? Eu boto mais uma faixa aqui, uma outra faixa aqui, uma outra faixa de segurança aqui, e boto aquela barreira rígida de concreto, né? Barreira New Jersey no meio. Eu transformo essa rodovia de 2 faixas em 3 faixas com pouco investimento no futuro, se for necessário. Os viadutos que cruzam, os pilares já levam em conta este fato de no futuro, se no futuro for necessário, botar uma terceira faixa. A plataforma total, considerando todas essas larguras, ela atinge 30,80 metros. 30,40 metros. 30,80, quase 31 metros de largura. Como eu falei, o contorno norte ele tem uma largura de 24 metros. Bom, o pavimento dessa rodovia, ele é um pavimento em concreto asfáltico, devido ao tipo de caminhões e tal, ele vai ter uma espessura de 12,5 centímetros, de acordo com a norma do DINIT, para espessura de revestimento. E ele tem uma base de brita graduada e uma subbase de brita graduada tratada com cimento. É chamado esse pavimento, ou era chamado de pavimento invertido, porque a camada mais resistente, é a camada com brita graduada, tratada com cimento, ela está abaixo da camada de brita, que é uma camada de menor resistência. Isso já foi executado em alguns outros trechos do DINIT, deu resultado, aparentemente bons resultados, né? Então está sendo utilizado, está sendo proposto aqui. E por quê? Quais são as vantagens de colocar a base de brita tratada com cimento abaixo? Se eu tivesse colocado ela abaixo do revestimento, o que aconteceria? A base cimentada, ela com o tempo, ela vai se retraindo e produzindo trincas. Essas trincas, elas tendem a se refletir para o revestimento, né? Trincas de retração, né? Se eu colocar abaixo da camada de brita graduada, essa camada absorve esse movimento de trinca, né? E ela não reflete para o revestimento. Essa é uma das vantagens, né? A outra vantagem é que a brita ela tem uma resistência, quando isolada, muito baixa. Se eu tiver aqui um monte de brita e pisar em cima, ela espalha. Se eu colocar ela dentro de um cilindro, de tambor, e pisar, ela resiste bem, né? Ela tem um módulo de resiliência, de elasticidade maior quando confinada. E ela está, nesse pavimento aqui, confinada pela base rígida, subbase rígida inferior e pelo revestimento que também é bastante rígido. Então ela desenvolve um módulo de resistência, uma resistência maior do que ela teria se fosse colocada na subbase. Então, são essas as características principais do pavimento, né? É uma estrada com um canteiro central largo que dá um aspecto bonito, agradável para ver, né? Melhor que a barreira, que confina, dá uma sensação de confinamento à barreira, né? Finalmente tem aqui o padrão das pontes, né? A ponte ela tem o retorno, né? Do lado de cá e do lado de cá. E tem essa linha azul, é uma linha de conformação do terreno, né? Para a implantação futura da futura via paisagística e a canalização do canal, do rio, né? Então era mais ou menos isso que eu tinha a dizer sobre a apresentação do projeto do contorno norte. A apresentação do projeto do contorno norte, né? Ok?
Muito obrigado. Agradecer ao doutor Muniz pela apresentação do projeto. Como os senhores puderam observar, existe uma preocupação muito grande com o problema da segurança, né? As nossas rodovias federais, que nós estamos executando aqui no estado do Paraná, nós temos tido uma preocupação muito grande com a segurança. Em todas as travessias urbanas, nós estamos executando travessias diferenciadas. Estamos fazendo a travessia urbana lá de Marechal Cândido Rondon. Fizemos um trabalho de adequação de Guaíra a Marechal e particularizamos. Estamos fazendo um trabalho somente para a travessia urbana de Marechal Cândido Rondon. Os nossos projetos de duplicação, nós temos aí alguns projetos que devemos lançar aí, acredito que agora no mês de junho, que é a duplicação da BR-163, de Toledo, Marechal Cândido Rondon, o contorno oeste de Cascavel, recém-inaugurado, também vamos duplicar. Vamos duplicar a BR-163 de Cascavel até Marmelândia, incluindo aí uma nova ponte sobre o Rio Iguaçu, de aproximadamente 500 metros. Em todo esse trabalho que nós temos feito, onde há travessias urbanas, nós temos feito um trabalho diferenciado. Por quê? Porque nós temos que oferecer a segurança maior possível para a população dessas cidades onde as nossas rodovias estão atravessando. Estamos, inclusive, tirando essas rodovias de dentro da cidade. Estamos fazendo os contornos rodoviários e deixando a rodovia como uma avenida da cidade. Quem quiser adentrar a cidade, ele vai adentrar, mas não obrigatoriamente. Por quê? Porque o traçado da rodovia passa por um contorno. Então, essa é uma preocupação muito grande do governo federal, do DENIT, Ministério do Transporte, DENIT e da Superintendência aqui do Estado do Paraná, que nós estamos aí à frente da condução desse trabalho. E a mesma coisa pode ser observada aqui na apresentação, né, do projeto aqui do contorno sul aqui metropolitano de Maringá. Pode ter ficado talvez alguma dúvida, né, na apresentação aí desse projeto, e dando sequência então ao nosso roteiro da sessão, nós vamos então fazer a distribuição das fichas de inscrição. Essa aqui é a nossa ficha de inscrição, em que nós solicitamos aqui, ó, o nome, o endereço. Exatamente o endereço seria num caso que nós não podemos não ter condição de fazer uma resposta adequada aqui no momento da indagação. Então, dentro das normas da nossa audiência, nós vamos respondê-las dentro do prazo de 5 dias úteis. Então, aqui nós temos, olha, a modalidade da intervenção. Essa modalidade pode ser um questionamento, uma dúvida, uma solicitação de esclarecimento relativo ao projeto. Nós temos um pronunciamento, certo? O pronunciamento é uma coisa pessoal de cada um, né? Pode ser feito um pronunciamento. E aqui, então, o texto que nós solicitamos aos senhores que o façam com uma caligrafia, uma letra bem legível, para que a gente não tenha necessidade de perguntar à pessoa que fez o questionamento. Bom, nós estamos ali então, ó, são 8h05, nós vamos pedir então ao pessoal de apoio que distribua, por favor, as fichas de inscrição. Vamos dar 20 minutos, vamos recebê-las por ordem cronológica e vamos respondê-las por ordem cronológica. Então, por favor, quem quiser fazer algum questionamento, as fichas serão entregues aí aos senhores. Vamos dar 20 minutos, quando for 8h25, nós damos um intervalo e vamos compor a mesa para que a gente possa então partir para os debates.
Alô, 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 alô. Alô. Por gentileza, vamos dar continuidade então ao trabalho. Gostaria de saber se tem alguém ainda fazendo algum questionamento. Se não tiver, nós vamos dar então prosseguimento aos trabalhos. Ô Bianchi, você poderia pedir por gentileza para acender as luzes aí, por favor? Alô. Alô, 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 alô. Composição da mesa, tá? Aí não, só...
Alô. Por gentileza, deu um pequeno probleminha aqui no audiovisual. Nós vamos então passar a fazer a composição da mesa para que a gente possa então fazer os nossos debates. A mesa será uma mesa estritamente técnica e que servirão de apoio para que nós façamos então as respostas aos questionamentos feitos. Irão compor a mesa a pessoa que vos fala como presidente dos trabalhos. Convidamos o Dr. Max Canzian, que é o nosso chefe de serviço de engenharia da Superintendência Regional do DENIT, e nosso substituto como superintendente. Convidamos o Dr. Gilberto Machuqueta, que é o fiscal dos trabalhos da elaboração dos projetos de engenharia. Convidamos o Dr. José Luiz Pinto Muniz, representante da empresa Engemin. Convidamos o inspetor Ed Machado Júnior, que é o inspetor-chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Londrina, e que neste ato está representando o inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal do Paraná. Convidamos o nosso colega o engenheiro José Carlos Beluz de Oliveira, que é o coordenador da nossa unidade do DENIT de Londrina. Convidamos também o Laércio Barbão, que é o secretário de Planejamento da Prefeitura de Maringá. Com isso, nós consideramos composta a mesa e nós vamos passar, então, aos questionamentos feitos, para que nós possamos tentar, então, fazer os devidos esclarecimentos. Nós, na realidade, estranhamos um pouco, porque nas nossas audiências públicas que nós temos feito por aí, há um mês e pouco atrás, nós fizemos na duplicação, cada audiência pública, nós tivemos aproximadamente em torno de 40 questionamentos. E aqui, para nossa alegria, nós só temos 5. Primeiro questionamento foi feito por Aparecido Gentili. Está presente? Aparecido Gentili. Particular, é um questionamento que ele está fazendo. Então, vamos à leitura do questionamento. Primeiro, na interseção do CGMM, é isso mesmo, CGMM, com o Parque Industrial, o acesso será em nível ou rebaixado? Doutor Muniz, por favor, você poderia responder? A interseção do contorno sul, com o Parque Industrial, o acesso será em nível ou rebaixado? Será em níveis separados. Será 2 níveis separados. Tá, então é o seguinte, a resposta é que essa interseção será em desnível. Ok? Em desnível. Em desnível, quer seja por trincheira ou por viaduto, mas não em nível. Será uma interseção em desnível. Ok? Satisfeita a resposta? Segundo questionamento. Quem indenizará os proprietários dos imóveis afetados? Essa pergunta foi boa e pertinente. O que nós gostaríamos de dizer é o seguinte: o governo federal não faz hoje, até por questão de controle dos órgãos de auditoria, nós que representamos aqui o nosso ministro do Transporte, o DENIT, nós não temos autonomia e não entramos em nenhum terreno particular sem a devida anuência ou efetuada a desapropriação. Deixar isso muito claro. Nós não estamos deixando passivo de desapropriação em nosso empreendimento aqui do Paraná. Como que é feita a desapropriação? Vamos dar um par e passo para que os senhores possam saber como que é feita a desapropriação. É feita a licitação da obra. Dependendo do tipo da licitação feita, nós podemos ter uma portaria de utilidade pública que vai nos dar o respaldo para efeito de indenização antes de iniciar a obra ou depois de iniciar a obra. Como que isso acontece? Se nós fizermos uma licitação por RDC integrada, pode a empresa ter a obrigação de nos fazer o projeto básico e depois o executivo.
nós podemos fazer uma licitação pelo RDC através de um anteprojeto de engenharia. Estamos aqui fazendo, nós já fizemos aqui 4 licitações aqui no Paraná, com o RDC integrado, em que as empresas, o consórcio vencedor, a empresa vencedora, está no escopo do trabalho, do edital, que ela é obrigada a nos fornecer o projeto básico, nós analisamos e aceitamos o projeto. E depois ela nos apresenta o projeto executivo. Ora, para que o governo federal, o DENIT, faça uma portaria de utilidade pública, ele tem que ter o projeto. Por quê? Porque a portaria é baseada no projeto. O governo não tem como fazer uma portaria de utilidade pública sem um projeto. Então, dependendo do tipo do RDC que é feito, a desapropriação ela é feita logo depois da contratação, onde a empresa nos entrega o projeto e nós encaminhamos para Brasília e o nosso diretor-geral, então, faz uma portaria chamada de utilidade pública. Esta portaria nos dá respaldo para que nós façamos, então, as desapropriações. Muito bem. Contorno Sul Metropolitano de Maringá. Nós já temos um projeto básico. Este projeto básico, ele pode já servir de base para que nós façamos, nós, Governo Federal, DENIT, façamos uma portaria de utilidade pública. Feito a portaria de utilidade pública, o que o DENIT, o que nós temos feito? Nós temos feito o levantamento dessas áreas todas, é feito um volume chamado de volume de desapropriação. Eu aqui solicitei a consultoria se esse volume faz parte do escopo de trabalho deles, faz parte do escopo. Então, a consultoria já vai nos entregar esse volume. E o que tem esse volume? Tem a área individualizada de cada cidadão, tem o nome do cidadão, tem a matrícula cartorária, todos os dados cartorários, telefone, residência, etc. Com isso, nós baixamos uma portaria, designamos uma comissão para fazer os laudos de desapropriação. Primeiro é feita uma planta genérica de valores. Como que é feita essa planta genérica de valores? É uma pesquisa de mercado em que a comissão verifica, então, um valor de mercado para aquela área. Aprovada essa planta genérica de valores, é calculado, então, individualmente os laudos de desapropriação. O que nós, DENIT, estamos fazendo a nível de desapropriação? Nós estamos, após elaborado o laudo, com o valor do proprietário, a ser pago, indenizado ao proprietário, nós convidamos, fazemos uma reunião com todos esses proprietários, entregamos o laudo a cada um dos senhores e não estamos fazendo o pagamento, a indenização administrativa. Nós estamos fazendo um mutirão junto ao juiz da comarca e fazemos uma conciliação judicial com os proprietários. Como que é feito isso? A Advocacia Geral da União encaminha esses processos individualizados, o juiz marca um dia com determinado número de proprietários, em que ali vai estar presente o DENIT e os proprietários. Vai estar presente os nossos advogados da AGU que nos defendem nessa parte. O juiz chama um a um. Aquele que aceitar aquele valor, esses valores já estarão depositados em uma conta que o juiz determina. Feito essa conciliação, se o proprietário aceitar aquele laudo, o juiz imediatamente defere e está resolvido. Certo? Vai para o cartório, assina, o juiz já dá o deferimento e ele já é pago e acabou, resolve o problema. Quem não aceitar? Quem não aceitar, nós solicitamos ao senhor juiz que emita a favor do DENIT uma emissão de posse do terreno.
O juiz, imediatamente, na própria audiência, emite a emissão de posse e o valor, o juiz às vezes libera para o proprietário 80%, não sei quanto o juiz vai liberar. Normalmente, se libera 80%, fica 20% retido. E o proprietário vai brigar na justiça. Certo? Então, aí parte-se, então, para uma ação judicial. Este é o procedimento que o DENIT tem feito e estamos fazendo aqui no Estado do Paraná. Nós já fizemos essas conciliações lá em Cascavel, conciliação judiciais, deu tudo ok, tudo certo. Me parece que teve 1 ou 2 proprietários que não aceitou, certo? Nós tivemos a emissão de posse e o juiz deferiu lá 80% e está brigando judicialmente. Se o juiz determinar mais tarde, a justiça determinar que o valor é aquele que o proprietário quer, tudo bem, o DENIT vai pagar. Então, esse é o procedimento. Só gostaria de tranquilizar os senhores de que nenhum empreendimento hoje do setor rodoviário, o DENIT vai adentrar nos terrenos dos senhores sem esta conciliação judicial. O que pode ocorrer e que está acontecendo, nós temos um caso da BR-153, nós estamos fazendo um trabalho de adequação e restauração, de União da Vitória, divisa com Santa Catarina. Esse trabalho, nós estamos fazendo as marginais, estamos fazendo as passagens em desnível, com viaduto, com trincheira, e quando isso ocorre, o que acontece? Nós precisamos sair um pouquinho fora da nossa faixa de domínio por causa das alças, né? E nós temos obtido sucesso com os proprietários. Por quê? Os proprietários todos, nós temos feito um TAC com os proprietários, que é o termo de ajuste de conduta entre DENIT, representado por mim como superintendente, e o proprietário. Fazemos um TAC, ele autoriza a empresa a entrar lá no terreno dele. Estamos agora fazendo todas as indenizações. Mas quero dizer, caros senhores, que o DENIT não vai dar calote em ninguém. Pode ficar tranquilo com relação à desapropriação. Quer seja por uma conciliação, ou quer seja por uma ação que mais tarde, evidentemente, vai culminar no valor que o DENIT vai ter que indenizá-los. Ok? Satisfeito com a resposta? Senhor Milton Carlos Brito Júnior. É isso? Senhor Milton? Está presente? É um questionamento que está sendo feito. Entre os quilômetros 22 e 23, no município de Sarandi, existe um loteamento licenciado desde 2012 e com infraestrutura pronta, inclusive com residência em construção. Porém, no respectivo slide, o traçado está passando acima do bairro. Não seria mais fácil alterar o projeto do que desapropriar essas famílias? Veja bem, o que existe na realidade, em termos de um projeto, é que nós temos uma diretriz que nós temos que seguir. Uma rodovia não pode ficar fazendo zigue-zague. Se é possível fazer um desvio, evidentemente que será feito o desvio, né? Eu acredito, eu não conheço o loteamento, eu vou solicitar aqui depois do auxílio aqui do projetista ou do secretário da prefeitura, que está aqui, poderia nos auxiliar, mas se na época do projeto, se existia esse loteamento, porque eu acredito, veja bem, nós que trabalhamos nesse setor, a gente procura sempre sair fora, né, de uma área que já está loteada, que já tem construções. Então, a minha pergunta, doutor Muniz, que eu lhe faço, não sei se o senhor saberia, o secretário poderia auxiliar, é se na época que se levantou a linha do projeto, existia esse loteamento. Então, veja bem, não existia o loteamento, né? O secretário talvez poderia dar mais alguma... Veja bem uma coisa, esse loteamento ele faz parte aí do município de Sarandi. Estamos trabalhando hoje aí nas diretrizes viárias, na região toda metropolitana, e como o senhor falou, doutor Tiago, tanto uma situação quanto outra poderá ser trabalhada no decorrer da execução da obra.
tanto a definição do novo traçado aí no projeto básico, como também ainda a indenização da área que vai ser ocupada pelo traçado atual. Ok. Eu gostaria também de informar o seguinte, ó, a licitação desse empreendimento, né, nós estamos moldando essa licitação em termos de um RDC integrado, oferecendo um projeto básico. A empresa que ganhar, o consórcio que ganhar, ela vai ter que nos apresentar um projeto executivo. O que significa isso? Que pode haver pequenas mudanças na elaboração do projeto executivo. Certo? Nada impede que se haja pequenas mudanças no traçado durante a elaboração do projeto executivo que será feito pela empresa contratada para executar as obras. Evidentemente, se isso for viável, certo? Se isso for viável. Então, não vou dizer aqui que vão dizer, não vai mudar, não vai tirar. Isso poderá ser verificado durante o levantamento pela empresa para se fazer o projeto executivo. É possível? É possível. Certo? É possível. Ok? Satisfeito com a resposta? Pergunta de número 3. Jorge Guerra. Se encontra presente? Ok. Também é um questionamento. Serão realizadas audiências públicas referente à contratação dos serviços dos municípios diretamente envolvidos no traçado? Em que datas? Em que locais? Bem, a audiência pública está sendo feita aqui. Veja bem, a audiência pública de um empreendimento não quer dizer que ela é obrigada a ser feita em cada município. A audiência pública é uma só, o empreendimento é um só. Nós não estamos seccionando o empreendimento. Então, a audiência pública, ela tem que ser feita de preferência na área de influência do empreendimento. E essa área de influência, Maringá, é a área de influência do empreendimento. Então, não será feita audiência pública em cada município atingido. Isso não existe em audiência pública. Certo? Deixar claro que a audiência pública é feita numa área de abrangência, de preferência, numa área de abrangência do empreendimento. E aqui nós estamos fazendo, evidentemente, num local, numa área de abrangência desse empreendimento. Ok? Satisfeito? Alguma dúvida? Por favor, eu gostaria de dizer o seguinte: quem faz o questionamento tem direito à réplica. Ok? Pode ser feito, pode pegar o telefone, o microfone, por favor, e fazer a réplica. Satisfeito? Ok, então vamos para a próxima. Senhor Damião Mota, presente? Também é um questionamento. Solicito esclarecimento sobre a execução de asfaltamento da rodovia federal Boiadeira, que liga a cidade Cruzeiro do Oeste a Camporão. Se está previsto o tempo de execução do asfaltamento. Senhor Damião, o senhor me desculpa, mas a tua pergunta não é atinente à presente audiência pública. Nada tem a ver com a audiência pública. Eu gostaria de dizer a Vossa Senhoria que eu, como superintendente, eu posso lhe responder isso, certo? Estou à disposição de Vossa Senhoria, depois aqui da audiência pública, posso lhe informar a situação pormenorizada, como que se encontra a situação da boiadeira como um todo. Mas por não ser pertinente à audiência pública, eu não posso lhe responder aqui durante a sessão, ok? Estou à disposição de Vossa Senhoria, depois da audiência, para lhe esclarecer o que o senhor precisar e que eu puder lhe informar. Ok? Quinta e última pergunta. Maria Aparecida. Presente? Proprietária de lote da divisa. Também é um questionamento. Gostaria de saber acerca da forma como deverá ocorrer a desapropriação dos terrenos para a referida obra, quando, como, valor e entre... Desculpa, mas não entendi aqui. Qual a forma específica da avaliação? Bom, eu acho que eu já antecipei e já respondi, certo?
Outro detalhe que a gente gostaria de dizer, que nessas avaliações é valor de mercado, certo? Nós não pegamos valor histórico. A nossa comissão é obrigada a verificar no local qual é o valor de mercado dos terrenos, quer seja por imobiliária, certo? Quer seja por outro órgão que trabalha com venda de terreno, etc. Então, é valor de mercado. A gente sabe, evidentemente, que algumas áreas podem ter um valor, vamos dizer assim, muito maior do que a gente pode avaliar. Mas, infelizmente, o poder público não pode, tem que ter nós temos uma norma de como fazer uma desapropriação. E essa norma tem que ser seguida. Por isso é que nós fazemos as conciliações judiciais, porque o juiz tem poder para determinar um pagamento a maior. Então, nós fazemos as nossas avaliações, as nossas conciliações judiciais de desapropriação exatamente por isso. Satisfeito? Mais um esclarecimento? Bem, eu acho que a obra, ela na realidade, ela não suscitou assim, não tem tanta questionamento a respeito do empreendimento. Tiveram vários questionamentos diferenciados que aqui poderia, a gente poderia citar em outros empreendimentos que nós fizemos audiência pública. Não ficou, estão todos aqui, são 5. Não foi. Alguém fez algum questionamento que ficou sem resposta? Não ficou. Mas como nós, como presidente do trabalho, não podemos fazer isso, nós ficamos muito satisfeitos, inclusive, com relação à apresentação do empreendimento, e acreditamos que todos os senhores que estão aqui serão afetados, eu acho que de maneira altamente positiva, por esse empreendimento, que é um empreendimento de vital importância para as nossas cidades, em que o governo está retirando o tráfego pesado de dentro da cidade, evitando com isso prejuízos com relação a eventuais acidentes, com risco de morte, tempo de percurso dos nossos caminhões que trafegam pelas rodovias, economia de combustível, tudo isso se soma como valor altamente positivo à construção desses empreendimentos. Bem, não tendo mais nada, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos os senhores e damos como encerrado essa audiência pública. Muito obrigado. Olha, eu gostaria de dizer